O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas. E que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pode dizer a ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Eu louvo a promessa de Deus, a promessa de Deus o Senhor. Confio nele e não tenho medo de nada, que podem me fazer simples seres humanos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo. Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor, da tua fidelidade. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Mas a felicidade que pôs no meu coração, muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. O Senhor Deus é grande, merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Dizendo que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. O Senhor Deus disse ao povo: acusem a sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa, e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra, Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Porque assim como tomamos parte dos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor,
que todos os habitantes do mundo o temam. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Não se irrite por causados que vencem na vida, nem tenha invejados que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai.